Senhora Diretora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Professora Alexandra Cotovelo, muito obrigado pela disponibilidade da direção da Faculdade para este encontro. Caro Diretor do Instituto de História Contemporânea, Luís Trindade, muito obrigado pela iniciativa e pela lembrança deste encontro. Caras e caros colegas, amigas, amigos, costumo dizer que quis a sorte ou o diabo que eu chegasse ao octogenário. E por isso é que estou a cumprir, aliás, gostosamente, convosco os meus inesperados 80 anos. Permitam-me que comece por agradecer a vossa presença e o gesto amigo deste reencontro com alguns dos textos que fui escrevendo ao longo dos longos 40 anos do meu percurso académico como historiador. Se somarmos aos 30 anos de serviço encerrados com a jubilação, mais 10 de docência voluntária, a convite, aliás, honroso da direção desta faculdade, convite que agora darei por encerrado. Devo dizer que esta caminhada foi sempre devedora do saber, da sabedoria e da generosidade dos mestres que nesta casa e para além dela me foram confiada e pacientemente moldando como aprendiz de historiador. Por isso as minhas primeiras palavras vão ser para eles. Palavras de agradecimento, posto que com eles tive o privilégio de ir aprendendo a desbravar os meandros teóricos e práticos do ofício. Aqui as deixo, como testamento de gratidão para os professores Joel Serrão, Oliveira Marques, José Medeiros Ferreira, Sacontala de Miranda, que já partiram, mas também para os que felizmente ainda estão connosco, o professor Emílio Mel Pereira, o professor Fernando Oliveira Batista, pelo que esforçada e empenhadamente me ensinaram enquanto docente, investigador e divulgador da história contemporânea. Mas meus mestres foram também, e de que maneira, as muitas centenas de estudantes das licenciaturas, dos mestrados, dos doutoramentos, dos seminários, com quem tive a oportunidade de conviver, trabalhar e de aprender. A sua participação crítica, o seu empenho, a sua curiosidade, as suas dúvidas, as suas discordâncias, obrigaram-me permanentemente a pensar, a repensar, discutir, a rever objetos de estudo, abordagens e metodologias da história contemporânea. É por isso com genuína satisfação e reconhecimento que vejo várias e vários antigos alunos e alunas e outros companheiros destas andanças do debate historiográfico, todas elas e todos eles docentes ilustres e autores reconhecidos, terem a paciência e a bondade de repegar criticamente escritos de que fui autor ao longo destas 4 décadas. Ínclita geração altos infantes, como diria o poeta, a todas e a todos o meu absoluto agradecimento. Não sou, nem nunca tive a intenção de ser um historiador ou um académico com pretensões de neutralidade pseudocientífica, pairando sábio, incólume e virginal sobre as desagradáveis paixões do mundo. Uma autoridade super partes, pretensamente imune às ideologias, e que confundisse uma atitude de rejeição apolítica do comprometimento
confunde-se isso, essa rejeição do comprometimento, com uma forma qualquer de sabedoria intemporal e metafísica. Ou seja, como assinala Enzo Traverso, transformar uma categoria ético-política conservadora numa espécie de intocável categoria histórica. Na realidade, essa espécie de historiador ou de cientista social, enquanto guardião complacente do templo da verdade pura, não existe, a não ser como falsificação medíocre da realidade ou como demissão cívica travestida de ciência. Porque o historiador é um ente social que respira e interpreta a historicidade da época em que vive, o espírito do tempo e as suas contradições, os seus sucessos e as suas tragédias, e que de alguma forma, seja qual for o sentido em que o faz, projeta sobre o seu estudo a sua visão da realidade, a sua cultura, a sua ideologia. É certo, sem dúvida, que ele deve assumir distância crítica, é claro que ele tem que ser rigoroso no tratamento e interpretação das fontes de acordo com aquilo que são as normas do ofício. Mas a verdade é que há sempre alguma transferência de subjetividade construída na relação mútua do caldo da cultura da época com os fenómenos estudados. Sendo que essa distância crítica e metodológica é sempre algo essencialmente distinto da distância como fonte da indiferença moral. Ou seja, como produção social da indiferença ética. A distância assim subvertida como conceito engendra a falta absoluta de compaixão relativamente ao outro. Engendra a impunidade da violência opressora. Fomenta o racismo. Justifica, como nos dias de hoje, o extermínio. Em suma, pode até ser uma noção com algum curso neste obscuro tempo presente, mas transforma-se sempre na normalização do regresso à barbárie. Mas ainda porque pensar historicamente a sociedade é sempre um trabalho indissociável do uso público da história e das suas repercussões políticas. Estudar a história e escrevê-la significa, como sugere Traverso, oferecer matéria-prima para o uso público do passado. Ou seja, para poder agir sobre a realidade, para de alguma forma a transformar, seja qual for o sentido desse exercício. Não é, nunca foi, um exercício ascético, pretensamente puro, uma forma de sabedoria intemporal, uma pretensa neutralidade. O uso público da história como prática cidadã pressupõe, sem dúvida, por parte do historiador, além da indispensável autonomia crítica e do rigor do método, uma opinião interpretativa sobre a realidade do seu tempo presente, e é dela de que sempre se parte, do hoje para ontem, sobretudo na história contemporânea. Quando nos anos 80 e 90 do século passado me abalancei ao estudo da história do Estado Novo e do salazarismo, parti de uma perplexidade crucial para o futuro da então jovem democracia portuguesa. Como fora possível um regime com as características dessa ditadura durar 48 anos, quase meio século, do século XX português. Um regime que se impôs ao cabo de uma espécie de guerra civil larvar e de acesa conflitualidade intestina entre 1926 e 1933,
que se reforça com o triunfo franquista da Guerra Civil de Espanha, que sobrevive à derrota nazi-fascista da Segunda Guerra Mundial, que se aguenta sob o terremoto delgadista de 1958-59, que ainda consegue durar 13 anos de longa e injusta guerra colonial, apesar de esse ter sido o seu sangrento epílogo. Seguramente tive então de me defrontar, eu e outros, com as pertinazes mistificações históricas legitimadoras dessa particular modalidade lusitana do fascismo e das diferentes fases da sua longa evolução. Tanto mais que o pós-novembrismo dos anos 80, a par de uma certa amnésia desculpabilizante da ditadura, fomentava um ambiente de revisão historiográfica neoconservadora, que de alguma forma adaptava o terreno ideológico e cultural onde a nova extrema-direita fascisante havia depois de lançar amarras. Seguramente houve que encarar também os discursos míticos oposicionistas de sinal contrário, ciosamente alimentados, é preciso dizê-lo, por longos anos de repressão, de clandestinidade e de sacrifícios, em que a sobrevivência política e a resistência se ligaram a fortes e muitas vezes sectarizados discursos identitários, o que era natural por parte de correntes políticas cercadas pela perseguição, as prisões, a censura, a tortura e o assassinato. Nem sempre foi, nem sempre tem sido fácil fazê-lo, mas essa desconstrução, reconstrução é indispensável ser levada a cabo sem preconceitos, numa democracia que luta contra a abulia e a desmemória e que se bate pela memória plural da resistência à ditadura como trave mestra da sua existência. Todavia, nestes trabalhos da história do Estado Novo, é claro que nunca me passou pela cabeça equiparar neutralmente o incomparável do ponto de vista de uma ética democrática. O fascismo com o antifascismo, o colonialismo com o anticolonialismo, a opressão e a repressão política e policial com a democracia e as liberdades públicas, a exploração dos grupos do capital financeiro com os direitos do trabalho. Esforcei-me por ter distância crítica em relação a estes fenómenos e rigor no seu tratamento, mas soube sempre qual o lado da história a que pertencia e a que pertenço. Da mesma forma, neste enovoado tempo presente, carregado de presságios, se convoca a urgência da história e do seu uso público. Porque nele, neste tempo enovoado, porque nele se cruzam três inquietantes tendências de regressão civilizacional. Por um lado, o retorno impune da barbárie imperial e genocida, o império da lei do mais forte sobre o direito e a moral. Por outro, essa cavalgada da nova extrema-direita fascisante pelo mundo fora, apoiada na chantagem trumpista. Finalmente, o controle oligopolístico de uma nova tecnoligarquia sobre a manipulação algorítmica das redes sociais, semeando a abulia ou explorando os instintos primitivos de tanta gente perdida na crise do capitalismo tardio. E invocarei uma quarta tendência, uma tendência invisível, que é a tendência da produção social da indiferença.
ou seja, tendência da produção social da indiferença que convive com a exploração do que há de primitivo na raiva, na fúria, na frustração em que se perde tanta gente no quadro da crise do capitalismo tardio. E é urgente entender as condicionantes históricas destes fenómenos, saber que continuidades ou que novidades comportam relativamente ao fascismo paradigmático da primeira metade do século XX. Sobretudo, ajudar a compreender os caminhos certos de resistência e superação, que simultaneamente salvaguardem, mas renovem a democracia política e social. É indispensável juntar à defesa da liberdade, das liberdades públicas e da democracia a tarefa de inovar, aprofundar e mudar a própria democracia. Estudar para agir e agir para voltar a estudar. Dar sentido atual à velha máxima do escritor Romain Rolland, que era muito citada pelo Dr. Mário Soares nos julgamentos do Tribunal Plenário de Lisboa, o Tribunal Político. Pensamento que não age, ou é aborto, ou é traição. E assim continuo. Enquanto não me falecer juízo na cabeça e força nas pernas, contem comigo. Como cantavam os antigos contrabandistas da raia, pois trema a terra que daqui ninguém arredou. Obrigado.